Shalom, amados. Hoje a questão é o que fazer para crescer espiritualmente. Quais são as nuances que você e eu podemos aplicar que isso vai nos ajudar no desenvolvimento espiritual? O que nós podemos evitar que pode causar transtornos espirituais ou uma baixa na nossa vida espiritual? Pois bem, hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de Gálatas e vamos tirar lições ali que o apóstolo Paulo ensina à igreja da Galácia, que pode nos ajudar nesse processo de crescimento espiritual, nesse processo de alavancar a vida espiritual diante de Deus. Vamos para o vídeo? Nesse vídeo de hoje, nós vamos tirar algumas lições sobre o que nós podemos fazer para alavancar, para crescer a nossa vida espiritual. Porque esse assunto vem sendo tratado no capítulo 3 aqui de Gálatas, e a gente precisa extrair algumas lições que podem nos ajudar nesse processo de crescimento espiritual. E algumas coisas que nós precisamos evitar que atrapalha de alguma forma também a nossa vida espiritual. A gente vai tirar algumas diretrizes. Eu quero ler aqui os versículos de 1 ao 5 com você. E na medida em que nós formos lendo, nós vamos tirando algumas lições que ajudará de uma forma extraordinária a nossa caminhada e nos fará ter um efeito alavanca nesse crescimento espiritual na presença de Deus. Vamos ler Gálatas 3? Olha o que disse Paulo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Versículo 2. Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela pregação da fé. Entenda que já aqui, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele já começa a trazer uma advertência sobre a insensatez, a falta de maturidade, de discernimento, de sensibilidade espiritual. Olha, na Bíblia existe no Velho Testamento uma passagem de um líder chamado Eli, que ele perdeu a sensibilidade espiritual. Não só ele, mas também seus filhos. Estavam profanando o santo. O santo e o profano já era a mesma coisa. Os filhos de Eli, Hofni e Finés, estavam oferecendo, comendo da gordura do sacrifício e fazendo coisas que não deveriam fazer sobre o altar. A falta de sensibilidade espiritual leva a pessoa a ser insensata, leva a pessoa a ser imprudente, porque essa falta de sensibilidade faz com que as pessoas não tenham discernimento para saber quem está operando. Então, Paulo está dizendo, ó Gálatas, insensatos. Ou seja, eles estavam mudando a verdade de Deus, que é a salvação por meio da fé, da pregação da palavra, para a questão da obra. Por quê? Como a gente vem falando nos outros vídeos, dentro da igreja da Galácia estava tendo um assunto muito peculiar, que era a questão da guarda da lei. Os judaizantes, os falsos mestres, estavam batendo muito em cima dessa tecla. Então, Paulo, no capítulo 3, ele já começa aqui dizer: vocês foram, vocês recebeste o Espírito pela pregação da lei, pela prática da lei, ou pela pregação da fé. Como vocês receberam? Foi pela prática da lei? Claro que não. Claro que jamais deveria ser, seria pela prática da lei. Então, nós vamos olhar, vamos dar continuidade aqui nos versículos, versículo 3 e versículo 4, onde nós vamos observar alguns pontos, depois a gente vai falar sobre o que fazer para crescer espiritualmente. Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Versículo 4. Será em vão que tenhais sofrido tanto? Se é que é isso também, será que isso também foi em vão? Paulo aqui está falando sobre a morte e o sacrifício de Jesus. Quando ele traz aqui
sobre o início e o fim. Vocês começaram no Espírito, agora vocês estão na carne. São, né, de governo, uma transição de autoridade, uma transição de governança. Está dizendo, vocês saíram do Espírito e agora vocês estão na carne. Em outro, no próximo versículo, ele fala, será que foi em vão a morte de Jesus? Foi em vão? Será que Jesus morreu em vão por vocês? Porque tão depressa vocês deixaram a pregação da fé para querer salvação pela prática da lei. Só para a gente finalizar, versículo 5 diz assim, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Ou seja, ele está dizendo, o Espírito Santo que está operando no meio de vocês, está fazendo isso pela prática da lei ou pela pregação da fé. Então, o que você e eu precisamos fazer? E o que nós precisamos evitar para que haja um crescimento espiritual na nossa vida? Entenda que não é por mérito, não são por práticas, não são por coisas que nós achamos que se nós fizermos, nós alcançaremos graça de Deus, que não. Nessa epístola, nós aprendemos que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pela prática da lei, não é pela guarda da lei, mas sim pela ação do Espírito Santo mediante a nossa fé. Eu espero que você guarde isso. Não são as suas ações, mas é a graça de Deus. E se você quer crescer espiritualmente, entenda, se envolva em Deus e aceite e tenha sensibilidade para você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-lo, porque fazendo isso, você estará crescendo na direção de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.